Muitas informações neste vídeo do Fluminense, gente. O mercado da bola tá agitado e chegadas, saídas, tem muita informação nesse vídeo. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, porque você vai ficar muito bem informado comigo. A partir de agora eu quero começar falando sobre Felipe Melo, porque tem informação da Rádio Itatiaia sobre o status da negociação entre o jogador e o Fluminense. Todo mundo sabe que o Felipe Melo tem contrato até o final do ano. O Felipe Melo tem o desejo de jogar o Super Mundial de Clubes. A informação que a gente tem é que o Felipe Melo acha que adquiriu esse direito ao vencer a Copa Libertadores, mas a gente tem que relembrar o Felipe Melo que ele foi muito bem pago para ser campeão da Libertadores pelo Fluminense e ele não pode renovar com o Fluminense por conta de gratidão que ele fez lá em 2023. Hoje o Felipe Melo não tem condições nenhuma de ser jogador do Fluminense. Essa é a minha visão e de muitos tricolores, tá? Ele tem um contrato até o final dessa temporada, tem 41 anos, o Pitbull tricolor, e a segunda apuração do jornalista Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia, as negociações entre clube e jogador não avançaram até o momento. Dessa forma, a tendência é que o Felipe Melo não permaneça no Fluminense. Em 2025, ele disputou apenas 23 jogos. Na temporada 2024, a última partida, você lembra muito bem, torcedor do Fluminense, foi aquela entregada no jogo contra o Botafogo que poderia ter feito falta, aquele um pontinho, né, que o Fluminense estava garantindo contra o Botafogo. Jogo disputado, jogo duro. Dificilmente alguns dos times fariam algum gol naquela altura do jogo, e o Felipe Melo deu aquela pichotada entregando a bola ao jogador do Botafogo, se eu não me engano é o Gregory que desarma o Felipe Melo, tá certo? Então a tendência aí, assim, é de uma forma correta o Felipe Melo não permanecer no Fluminense. O Felipe Melo só vai permanecer se for na base da gratidão, da camaradagem, porque falando de campo e bola, o Felipe Melo não tem mais condições nenhuma de jogar profissionalmente no Fluminense, pelo menos. Se ele quiser continuar jogando, que vá arrumar outra equipe, porque no Fluminense ele mostrou essa temporada que não tem condições nenhuma. Já passou o tempo do Felipe Melo, apesar de eu gostar muito do jogador, acho que ele foi importante no período que esteve aqui, mas essa temporada mostrou realmente que o tempo passou e a gente precisa olhar para frente, olhar para o futuro e não ficar preso ao passado. Vamos continuar com as informações aqui, porque o Fluminense está interessado em Richarlison. O GE publicou ontem uma informação muito importante de interesse do Fluminense no atacante Richarlison do Tottenham. Jogou aqui no Fluminense, jogador de seleção brasileira, foi vendido para o Watford, depois foi para o Everton e agora é jogador do Tottenham, vem convivendo com muitas lesões. Importante lembrar isso também. A Central Fluminense apurou informações com pessoas ligadas ao atacante e assim, não tinha conversa nenhuma com o Fluminense, segundo essas pessoas que a gente conseguiu essa informação. Aí depois sai informação do Caio Bloch que o Fluminense realmente tem interesse. Aí depois o Fred Caldeira também traz uma informação que é uma negociação muito difícil e a tendência é o Richarlison não sair do Tottenham por conta da grana mesmo, né, da situação. A gente está falando de um clube que é Big Six na Inglaterra, um dos principais clubes da Inglaterra, e assim, não é elite da Europa, mas é um clube, né, conhecido, importante no cenário europeu, então é muito difícil que o Richarlison saia. E a informação da ESPN, que a apuração é que seria um sonho quase impossível. Segundo o portal, também pessoas próximas do atacante acreditam que é muito difícil que ele deixe a Inglaterra para voltar ao Brasil. Ou seja, a mesma informação que a gente conseguiu aqui. E assim, é por isso que a gente pede o voto de confiança de vocês que acompanham a Central Fluminense, quando a gente chama essa responsabilidade para trazer informação para você, seja aqui no YouTube, seja nas nossas redes sociais, é porque realmente a gente verificou e aí a notícia
procede. Central Fluminense segue com o nosso trabalho sério por aqui. E a tendência é o Richarlison cumprir o contrato até o final com o Tottenham, que se encerra em junho de 2027. Vale ressaltar que ele não tem multa com a equipe inglesa. Essa é uma informação muito importante também. Eu falei ontem na live sobre o Richarlison, gente. É um cara que eu adoraria ver o Richarlison de novo no Fluminense. Hoje o Richarlison é ainda melhor daquele Richarlison de 2016, 2017 no Flu. Só que a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente tem que trabalhar com o que há de real no Fluminense hoje. O Fluminense não tem condições de bancar o Richarlison. Quem vai bancar o Richarlison? É a Superbet, patrocinadora do Fluminense, vai encontrar um outro parceiro aí para ajudar a pagar o salário, a ajudar a trazer o Richarlison, porque também, assim, o Richarlison é um jogador do plantel do Tottenham que é utilizado, não é como o Richarlison estivesse acabando o contrato ou estivesse encostado. Ele joga no Tottenham, ele só tem jogado menos porque ele está com uma sequência grande de lesões nessa temporada. Então não é uma negociação fácil. Já seria uma negociação difícil com dinheiro, com bala na agulha. Imagina a situação atual do Fluminense, né? Que infelizmente a nossa capacidade de investimento é muito baixa. Então, assim, eu acho que chega a ser iludir o torcedor, cogitar o Richarlison com a nossa realidade financeira hoje. Não quer dizer que o Fluminense vai contratar só jogador abaixo. Também não é para tanto. Não é porque o Fluminense não tem dinheiro pro Richarlison que tem que contratar o Renato Kaiser. Também não é assim. Só que o Richarlison hoje está numa realidade financeira muito distante do que o Fluminense realmente pode ter hoje, né? Mas custa nada sonhar. Vamos ver como que fica essa situação, esse interesse, se realmente o Fluminense vai fazer alguma proposta de fato ao Tottenham e oferecer essa vitrine do Mundial, que seria importante também para o Richarlison. Agora, uma notícia rápida aqui, na verdade duas, né? Dois jogadores do Fluminense treinando no CT Carlos Castilho, jogadores que estavam lesionados aí na temporada que se encerrou. Lelê treinando aí, pegando firme, lesão no joelho, e o Ignacio também, né? O Lelê rompeu o ligamento, teve LCA, e o Ignacio teve problemas aí no menisco, né? Ele operou, voltou, sentiu dores e perdeu a reta final do Campeonato Brasileiro com o Fluminense. Muita gente gostou dos jogos do Ignacio, eu realmente não vi nada demais nesses jogos, mas tomara que ele fique à disposição aí do Fluminense para a temporada 2025, porque é um jogador que custou caro e a gente, claro, quer ver o retorno financeiro dentro de campo dando certo aí, o retorno técnico do Ignacio. Mandar um abraço agora para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Um abraço para o Victor Moeberg, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Delmiro Gil, Minas Sul, Goiás. O André Nunes, São João da Barra, Rio de Janeiro. Manuel de Guarapari. O Laerte de Tuiutaba, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência. Fique aí porque tem mais informações do Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí, da onde que está assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. E no nosso comentário fixado tem um link do nosso canal do WhatsApp. Clica aí, segue a gente lá, porque você vai ficar sabendo das últimas notícias do Fluminense de forma simultânea. Jogador do elenco sai, fica informação de Marcelo Neves, setorista do Fluminense no Globo Esporte, em sua participação no programa Central do Mercado do GE aqui no YouTube. E ele atualizou sobre Renato Augusto, que pouco jogou com a camisa do Fluminense, pouco foi participativo e efetivo na temporada do Fluminense. Foi uma contratação recheada de expectativa e acabou não indo bem. E ele traz que o Renato Augusto não tem proposta e deve continuar no Fluminense. Ele tem contrato até o final de 2025. Abre aspas aí para o Marcelo Neves. O Renato Augusto tem contrato e não tem proposta. Então a tendência é que o Renato Augusto fique a menos, óbvio. Ainda tem muita janela para acontecer. Pinte alguma coisa para ele, mas nesse momento a tendência é o Renato Augusto
ficar, disse o repórter aí no programa Central do Mercado. E o Renato Augusto é um jogador que a gente sabe da qualidade técnica dele, mas também a gente sabe dos problemas físicos. Eu, particularmente, tá? A minha visão é que ele não teve tantas oportunidades assim, como muita gente pinta. Parece até que o Renato Augusto jogava todo o jogo e ele não deu resposta. O Renato Augusto ele teve mais oportunidades que o Fernando Diniz e depois ele teve problema físico também, obviamente, mas com o Mano Menezes principalmente ele jogou pouco, e aí o Mano Menezes não usava ele, aí passou a usar, aí depois segurou, parou de usar de novo, então assim, não tinha tanta confiança assim no trabalho do Renato com a camisa do Fluminense. Eu acho que talvez se ele tivesse mais minutos poderia desenvolver o futebol que a gente sabe, né? Teve um momento ou outro que ele teve uns lampejos aí com a camisa do Fluminense, mas muito longe de ser o Renato Augusto, de pelo menos o Corinthians, né? Até ali 2022, porque o Renato Augusto, né? A gente lembra muito bem, ele foi um responsável direto pela nossa eliminação na Copa do Brasil. Jogou demais nos jogos das semifinais daquela competição. E eu quero falar aqui agora de negócio fechado, porque o Fluminense negociou atacante. Lembra dele? O Samuel Granada, a gente tinha trazido a informação aqui que ele estava retornando de empréstimo do AVS, rescindiu lá o contrato de empréstimo e estava voltando ao Fluminense e ele já foi repassado ao Retrô de Pernambuco, tá? Ele teve essa experiência no futebol europeu, em Portugal, e agora vai jogar esse início de 2025 pelo Retrô, clube, né, com dinheiro, SAF lá de Pernambuco. Ele foi anunciado como novo reforço nessa quinta-feira. Não foi informado o valor de empréstimo do Samuel Granada ao Retrô. Então, saindo essa informação, claro, o Central Fluminense vai trazer para você, torcedor tricolor. Você acha que o Samuel Granada deveria ter oportunidade no Fluminense? Deixe o seu comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.